Pessoal, então, na nossa sequência hoje da aula sobre a teoria do direito em Marx, né, como que ele processaria esse conceito, então a gente viu, logo na introdução, o que os autores que estavam por trás das teorias que Marx apresenta a sua crítica, né? A teoria econômica clássica veio de Adam Smith, né, e de David Ricardo, que os dois, então, compõem aquilo que nós temos que chama-se capitalismo hoje, né? Dentro do contexto liberal que eles nasceram, e estabelece um sistema capitalista, né? Ou conceitua o sistema capitalista. Nesse sentido, o elemento principal é a propriedade, né? O poder da propriedade para se produzir e para se garantir o sistema funcionando, cria tipos de cidadão, aqueles que têm as posses, né, aqueles que são donos do meio de produção, e aqueles que não possuem nada, né, o máximo que eles têm é a força de trabalho. E aí o Marx já direto vão apresentando a crítica que o Marx traz a essa situação. As ideologias do livre comércio e da mão invisível escravizarão os trabalhadores. Na verdade, já escravizaram, né? Já acontece essa situação aí. Mas essa teoria do livre comércio que vieram aí do Adam Smith e da mão invisível, que está lá como uma metáfora que ele utiliza no livro dele, A Riqueza das Nações, que é o produto, a possibilidade de comercializar, ele dizia lá, e o Marx vai então fazer a crítica, de modo que ele dizia lá de uma forma muito utópica, né, o Adam Smith, falava que essa mão invisível seria um conceito ético, uma possibilidade ética que o comércio ele tranquilamente se organizaria. De um lado os consumidores, de outro lado os produtores, e que nem necessitaria do governo para controlar nada. Por quê? Porque o comércio ele tem uma ética ali que vai garantir uma estabilidade social. Entendeu? Então eles já disseram, ele já disse ali que era uma coisa muito natural, muito comum, muito simples, de que o próprio comércio é essa mão invisível que dosaria, né, que faria o processo de dosometria, que faria o processo de estabilizar a sociedade. E aí é claro que não é bem assim, né? Nós temos então a situação, né, aqueles que têm as posses e aqueles que não possuem nada, e aí o problema está estabelecido. Ok? Então, aí Marx acreditava que a base da ordem social em toda a sociedade é a produção de bens econômicos, né? É evidente, notório, o que é produzido, como é produzido e como é trocado determina a diferença na riqueza, o poder de estado social das pessoas, entendeu? Então, o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, artístico toca a questão econômica, e todos eles reagem no nível econômico é um sobre os outros. Então, essa que está justamente a situação. Por quê? Por quê? Porque essa produção dos bens econômicos, daquilo que vai ser utilizado enquanto mercadoria, que vai fazer todo o processo ocorrer, faz a diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Entendeu? Então, e aí, aqueles que têm, bem como aqueles que não têm, eles vão então estabelecer uma questão do status social, a forma que eles se apresentam na sociedade, as marcas, né? Ele vai carregar consigo algumas marcas que vão ser os diferenciais dessas pessoas. E aí seria então a questão de quem que é o mais inteligente, quem que é o mais bonito, quem que seria o mais representativo culturalmente falando, entendeu? Então aí é a questão econômica que vai então definir um tipo de educação, que vai definir os intelectuais, um tipo de arte que vai definir então aquilo que deve ser apreciado, aquilo que deve ser então valorizado enquanto bem artístico. Não sei se fica claro para vocês dessa forma. Se não ficar, vocês entram em contato e perguntam, ok? Mas é um pouco essa questão de que, com base na economia, se cria uma ordem social, e nessa ordem social se criam os elementos que fazem parte dessa ordem social, ok? E aí a sociedade ela é uma estrutura integrada, né? Integrada. Então, lembrando dos dois autores que nós vimos nas duas últimas aulas. Enquanto o Durkheim entende que o indivíduo ele entra na sociedade, a sociedade o absorve para que ele então assuma
aquilo que é a consciência coletiva da sociedade. Para Weber, então, há um networking, há umas conexões entre os indivíduos, e aí essa conexão entre indivíduos é a sociedade daí para frente, né? Então, no caso, é o indivíduo que vai moldando a sociedade para o Weber. Agora, já o Marx, ele entende a partir dessa estrutura integrada, né? Em que o indivíduo acaba sendo refém da sociedade, mas o indivíduo também acaba cooptando a sociedade, ele acaba dominando a sociedade nesse processo integrado de relação que é estruturada pelas instituições sociais, ok? Então, qualquer aspecto do todo, né, ele também tem a sua implicância no indivíduo isolado, né? Da mesma forma que o indivíduo isolado tem uma implicância no todo. E aí, o que seria o que compõe esse todo aí, né? Seria os códigos legais, o sistema de educação, a arte, a religião. Então, esses pontos todos, aí eles não podem ser vistos de modo apenas isolado, mas como parte do todo, né? Então, a gente não vê a religião, a arte, ou o direito, ou qualquer coisa assim, de forma separada, mas como instituições que são interligadas e sofrem elas se interferem, né? Se auto-interferem, uma tem interferência da outra, que compõe o todo, que é o todo social. E aí, essa organização econômica, ela constitui a base, né? Então, de todas as instituições que temos, a econômica é aquela que se estabelece enquanto base, né, que tem uma superestrutura que ergue, então, a sociedade a partir disso, ok? E aí, as relações de produção acabam sendo a chave do entendimento para todo o processo da sociedade. Então, está na economia. E aí, para Marx, todos os problemas da sociedade moderna é o capitalismo que faz esse problema todo. E é evidente, né? Aqui, para o Marx criticar o capitalismo, ou essa sociedade capitalista, então ele explica o que é o capitalismo, e ele tem um livro chamado Capital, que são vários volumes, é grossíssimo, no qual ele explica toda a organização do capital, propriamente dito, né? E aí aquilo que nós estamos vendo hoje em dia na questão social brasileira, né? Então, nós temos um ministério que manda no Brasil, um ministério, que é o Ministério da Economia. Não tem dúvida nenhuma que é esse ministério, e o resto é tudo cortina de fumaça, né? Educação, justiça, família, isso aí não tem nada que interfere no governo mais que o Ministério da Economia. Isso é evidente, é claro, é notório, porque nós entenderíamos isso e percebemos essa questão. Agora, o que não podemos é simplesmente, é assim, pronto, não tem outro jeito, mas e a crítica, né? Quando vocês, na aula 6, foram convidados a escrever sobre essa questão da pandemia e as decisões do executivo, etc., né, seria justamente para vocês pensarem um pouco além da caixa, né? Pensarem um pouco além daquilo que está posto, né? Não é falar, o presidente está errado, o presidente está certo, mas simplesmente fazer, de fato, uma crítica à situação olhando no todo, né? Então, não caberia simplesmente falar, eu concordo com o isolamento, não, eu não quero isolamento, eu concordo que a economia não pode parar, eu concordo que a saúde... Não é só ficar nessas posições, mas é aprender no nível superior de análise social, de fazer essa verificação dos argumentos de lá, os argumentos de cá, e perceber essa situação toda para ver o todo, né? Não ver apenas uma parte ou outra, mas, de fato, assim, verificar o todo. Então, esse é o procedimento da investigação social e da análise crítica sociológica que vocês estão sendo, então, ensinados a fazer para verificar a coisa além daquilo que está posto, além dos discursos que são repetidos, né? Dentro daquele mantra neoliberal que eu acabei de dizer para vocês, que fica só repetindo a mesma coisa, dizendo que a forma é essa, que não tem nada para se ver diferente disso aí, ok? Porque há muita coisa para se ver, há muita situação que você pode verificar. Em outras palavras, seria fugir da alienação, entendeu? Porque há um processo alienista. O Durkheim deixou isso claro. O Weber também deixou isso claro. Acaba que você, para entrar na sociedade e para se manter, você assume aquilo que a sociedade determina que
que você assuma, né? E aí o Marx vai dizer, mas será que é assim mesmo? Será que você não poderia fazer algumas perguntas? Será que essa estrutura não tem alguns problemas, algumas contradições, alguns defeitos que podem ser questionados, né? Então, aí é o problema da situação da sociedade. E não é um problema nosso, é um problema da história da humanidade, conforme Marx, entendeu? Porque essa história da humanidade, ela tem aí, olha, um aspecto duplo. Foi a história do crescente domínio do homem sobre a natureza, né, uma questão da gente tornar a natureza cada vez mais confortável para a gente, a partir do momento que a gente utiliza, usurpa da natureza ali as condições para que a gente tenha mais conforto e a gente aproveita dessa situação, e ao mesmo tempo tem uma crescente alienação do homem, ou seja, a dominação do homem sobre o homem. Então, não é só uma dominação da natureza, uma dominação de alguns homens que dominam outros homens. E aí é o ponto que tem a crítica. Como esses homens podem aceitar ser dominados se eles são tão inteligentes quanto, se eles têm tanta condição racional quanto, entendeu? Essa que é a questão que é posta aí, né? Ninguém de nós é burro o suficiente para que outro possa mandar na gente, entendeu? Então, todos nós somos inteligentes a ponto de poder nos administrar. E se eu posso me administrar, não tem que aceitar que outro me administre. Então, seria simples assim a questão, entendeu? E aí, conforme a teoria aqui marxista, a alienação pode ser descrita como uma condição onde os homens são dominados pelas forças da própria criação, que passam a encará-las como um poder estranho, pois ocorre quando as pessoas deixam de reconhecer que a sociedade e as instituições sociais são construídas por seres humanos e podem ser mudadas por esses seres humanos. Então, a alienação acontece nesse sentido, em que se estabelece aqui uma relação em que alguém vai ser coordenador e os outros serão coordenados, e aí esses que são coordenados, ou esse que é coordenador também, acha que essa estrutura sempre foi dessa forma, entendeu? Mas ela só foi dessa forma porque foi organizado para ser dessa forma. Quando isso não funcionar mais, isso já vai ser desfeito e vai criar-se outra estrutura, entendeu? E aí, no sentido da alienação, a gente acaba naturalizando essas relações. E nesse naturalizar as relações, a gente vai, então, repetir e entender que alguns nasceram para mandar e outros nasceram para ser mandados. Uns nasceram para ser ricos, outros nasceram para ser pobres. Isso tudo é construção própria da alienação ou do processo alienista. Não sei se a gente está conseguindo nos fazer entendidos por vocês nesse sentido, como que processa a questão da alienação, ok? Então, o que acontece? Nós temos uma infraestrutura, né? Nós temos uma estrutura e nós temos uma superestrutura. Então, nós temos uma condição da base, os elementos que fazem parte da base, os elementos que são estruturantes e os elementos que estão que se veicula, né, na mente das pessoas, se veicula na ordem social do modo geral. Então, as relações jurídicas não podem ser entendidas de modo formal ou apenas teóricas ou apenas questões que são isoladas, né? Isoladas dos fatores sociais e econômicos. Na verdade, elas estão de modo intrínseco, de modo interligado, porque toda relação jurídica possui um fundo econômico, né? O ponto que parte de toda a ideia que o Marx quer dizer para a gente, né? Então, não existe uma teoria do direito, segundo Marx, não existe uma teoria do direito que vai, então, buscar e garantir a justiça, mas existe uma teoria do direito que vai se render, que vai atender às determinações econômicas daquela estrutura social que é definida ali, ok? E aí, então, outro elemento que faz essa função de atender à questão econômica é a política, entendeu? Então, você tem ali a política e o direito, os dois, atendendo à vontade da sociedade, né? E a vontade da sociedade com base na economia. Esse que é o ponto. Esse aqui é o ponto-chave dessa questão, entendeu? Aí, encaminhando, né, para a gente finalizar essa apresentação muito rápida e breve do
do direito em Marx, porque o restante vai ser nas leituras que os senhores vão fazer das páginas do livro que eu indiquei, está logo acima aqui, você pode clicar e abrir. O direito e o Estado são vistos como superestrutura que somente ratificam a vontade dos dominantes. Então, o direito e o Estado, o direito e a política, eles estão apenas, então, fazendo com que a vontade dos dominantes sejam esparramada, né? A vontade, e seja mantida e garantida para todos aí. Porque o que acontece lá no Estado? Ele corporifica-se diante de nós, no primeiro, nós, o primeiro poder ideológico sobre os homens, né? A condição do Estado que domina os governantes e governados. E a sociedade, ela cria os órgãos para defender esses interesses que são comuns. Mas são comuns a todos nós porque nós queremos, ou são comuns a todos nós porque o Estado quis que nós queiramos, né? Então, um pouquinho do Durkheim nessa questão. E aí, o Estado acaba se tornando aí independente da sociedade, porque ele cria aí esse órgão de uma determinada classe, ou seja, quem é que governa? Tem uma classe que é os que podem governar, os que assim, por mais que nós estejamos num país democrático, no qual há eleição, e essa eleição pode, então, a gente escolher quem a gente quiser para governar, mas tem aqueles que são sempre escolhidos, né? E eles participam, eles fazem parte de uma classe determinada, né? E não é a classe pobre, ou a classe baixa da sociedade. E aí é alguma coisa que pode ser vista a partir dessa questão. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Ele apresenta uma ideologia de classe, né? Essa ideia que é assumida pelos alienados como sendo ideias deles próprios, ok? Então, na questão política, na questão jurídica, há aí uma consciência da relação com os fatos econômicos, né? E, nesse sentido, o direito não é nem instrumento para a realização da justiça, e também o direito não é emanação do povo, da vontade do povo. Não é a vontade do legislador, mas é uma superestrutura ideológica. E essa superestrutura ideológica, quem determina para que seja da forma que ela é? As classes dominantes. Entendeu? Então, quando você tem um governo, quando você tem aí um sistema econômico, quando você tem um poder das empresas e tudo mais, e você acaba pensando, não tem como ser diferente, como poderia ser diferente? Por que você está pensando isso? Porque justamente a classe dominante quer que você pense dessa forma, e ela organiza a superestrutura, as ideias, aí, a política, a própria questão do direito, criando essa consciência, né? Essa consciência para que você assuma aquilo que está posto da forma que está, ok? Então, aí o direito é, antes de tudo, o produto das forças econômicas. Esse é o pensamento de Marx. E o outro autor que escreve junto com Marx, que é o Engels, Friedrich Engels, o direito é apenas uma superestrutura fundamentada nas condições econômicas. Tem sido estabelecido desde o início da humanidade pela classe economicamente mais forte. Então, o direito ele sempre foi essa manutenção da vontade e estabelecimento da vontade dessa classe mais poderosa, a classe mais forte, essa classe dominante. E a lei é o quê? Instrumento para que a classe dominante se mantenha no poder e aí garanta que as classes oprimidas continuem sendo submissas, ok? Então, quando a gente vê um governante que trabalha no que se diz respeito a garantir os direitos do empresário, né, daquele que emprega, e se tira os direitos daquele que é empregado, a gente verifica mais claramente ainda essa subserviência do direito e da política aos interesses daqueles que dominam, aqueles que detêm as condições capitais. Faz com que quem tem o capital continue tendo o capital e quem não tem o capital continue não tendo condições de ter o capital. Entendeu? Então, aí se estabelece e se mantém essa disparidade entre as classes, né? No tempo do Marx era a questão do direito burguês, né? Que poderia chamar isso aí, é o direito que nasce para atender a burguesia. E vocês, estudando história da Inglaterra, por exemplo, verificam o tanto de lei que nasceu
A partir do momento em que nós temos uma fábrica do burguês e nós tínhamos ali algumas pessoas que eram contra, né, aquela exploração burguesa ali da mão de obra, tantas leis que eram para defender a propriedade privada e, com isso, defender, então, o direito do empresário na verdade, não dando direito para o trabalhador propriamente dito. Isso foi um processo que aconteceu com os trade unions, né, aos sindicatos e outros elementos ao longo da história, para que se estabelecesse a garantia desses direitos aí. E aí, no tempo que nós estamos vivendo atualmente, nós estamos vendo alguns questionamentos a esses direitos, né? O trabalhador tem direito demais, né? Então, isso torna-se um problema para a sociedade capitalista na qual estamos. Então, esse que talvez seria um ponto para a gente entender Marx a partir desse viés. Eu só estou colocando esses pontos, né, explicando um pouco essa situação básica aí, mas façam as leituras, né, faça a leitura do texto e depois realize as atividades que está logo abaixo aí para você clicar. Ok? Tudo bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco.